tarde a todos, que a paz do Divino Mestre esteja no coração de cada um de nós. Bom, hoje os nossos recados eles vão ser rapidinhos, né? Porque a gente está no final do ano, então os cursos eles estão acabando, mas ano que vem, se alguém tiver interesse em fazer primeiro ano, só falar comigo ou com o Carlos e a gente anota o nome de vocês já para a próxima turma do ano que vem, que vai começar a partir de fevereiro, né? A gente não tem uma data ainda específica, mas a gente avisa para vocês. Então, todos os cursos, na verdade, só a partir do ano que vem, né? Evangelização, mas a nossa casa, ela não para, a nossa casa, ela não fecha. Então, biblioteca ainda está aberta, atendimento fraterno ainda está acontecendo, né? Inclusive, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a gente vai enviar nos grupos o link para quem participou do curso de atendimento fraterno com o Marcelo. E não só para quem participou, né? Mas quem quer trabalhar na casa, quem ainda não trabalha, mas ano que vem vai estar ativo aí com a gente, é muito importante para a gente entender a rotina da nossa casa, né? Como que funciona o atendimento fraterno, o dia a dia, as fichas, a organização do salão, da recepção. A gente precisa saber, né? Porque um dia a gente vai estar na tarefa, ou mesmo que não esteja. Como a casa é nossa, é importante que a gente saiba como ela funciona, né? Então eu vou mandar depois, mais à noite eu vou mandar no link, amanhã das 10 às 11, vai ser com a Leni, não com a Leninha, vai ser com a Leni, tá bom? Então vamos para a psicografia. E não esqueçam de, quem quiser, né, vibrar por algum irmão encarnado, desencarnado, nós temos a nossa caixinha de vibração, nós temos também a caixinha de sugestão de palestra, de curso, tá? Então vamos lá. Igualitariamente. O celeiro do mundo é o mesmo para todos. Usufruímos da mesma natureza. Somos banhados pelo mesmo sol. A água é recurso renovável de excelente regime de distribuição. Todas as revelações divinas foram sopradas a todos os povos. Sábios, filósofos, intelectuais, artistas e religiosos nasceram em todos os continentes. Em nosso planeta, majoritariamente, as leis naturais demonstram com exatidão as verdades divinas, cujas realidades vão sendo desvendadas aos poucos pelas ciências terrestres. Não há desigualdade entre as almas humanas. Todas, igualitariamente, são dotadas das mesmas potencialidades para o pleno desenvolvimento. Justo inferir que todo erro é fruto exclusivo da mente humana. Toda deficiência das coletividades, toda desigualdade, toda inverdade são disseminadas por mãos humanas desde os primórdios das civilizações. Toda sombra, todo desamor, toda maldade provém do coração humano. Observemos o universo em sua pluralidade, desde o mundo infinitamente pequeno das partículas ao mundo infinitamente vasto do macrocosmo. Observemos os seres vivos, o ritmo biológico da simplicidade, a complexidade dos organismos. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo. Respondeu a falange do Cristo. Deus ama infinitamente e respiramos o hausto do Criador para a nossa nutrição espiritual. O amor nos envolve e nele nos movemos como os peixes nas águas dos oceanos. Meus filhos queridos, tudo o que é corrompido provém dos homens em crescimento evolutivo. Tudo o mais neste universo bendito e infinito é obra de nosso Pai. Não julguemos estar sem a vigilância ativa, secreta e íntima de Deus. Creiamos na justiça, amor e caridade que rege o nosso mundo em todas as instâncias. A mensagem foi psicografada da nossa casa no dia 19 de novembro de 2024. Então vamos, meus irmãos, neste momento, agradecer ao Mestre Jesus por essa bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Vamos agradecer também ao mentor espiritual de cada um de nós, pelas boas inspirações, por toda a ajuda, porque como a psicografia nos diz, estamos todos sendo cuidados, estamos todos sendo amados, não vamos duvidar disso nunca. Mais uma vez, Jesus, obrigada por todo o seu amor, por todo o seu cuidado,
Pedimos neste momento que ampare o nosso irmão Leandro, que nos trouxe uma palestra com certeza cheio de amor, cheio de conhecimento, que as suas palavras possam adentrar nos nossos corações. Que assim seja, com a graça de Deus. Amados irmãos em Jesus, boa tarde. Sejamos todos muito bem-vindos e acolhidos no amor do nosso Mestre Jesus, porque é Ele que nos reúne hoje aqui. Não tenha dúvidas, irmãos, eu sempre falo isso e não me canso, que nós fizemos a melhor escolha na tarde de hoje, que é estar aqui para ouvir um pouco mais sobre paz, amor e esperança, não é? Então que Jesus continue abençoando a nós todos e abrindo o nosso coração e o nosso entendimento para que essas palavras efetivamente façam diferença no nosso coração, né? Aonde a palavra, o Evangelho, a palavra de Jesus, o Evangelho cai, principalmente num terreno fértil, não tem como não frutificar, e ela tem que dar frutos, e ela tem que transformar a gente, porque é uma palavra transformadora, é uma palavra que faz com que a gente acredite mais em Deus, em Jesus, não é? E em último plano, em nós mesmos. Muitas vezes a gente desacredita da gente, às vezes a gente desacredita do amparo de Deus nas nossas vidas, e às vezes a gente desacredita das promessas de Jesus, não é? Jesus, quando aqui esteve, ele fez várias promessas para a gente, não é? E com certeza absoluta, Jesus não é um político, né, que faz promessa e normalmente não cumpre. As promessas de Jesus serão todas cumpridas, inclusive ele disse que sobre os templos, né, não ficaria pedra sobre pedra, mas a palavra dele não passaria, porque a gente está falando que de leis universais, de leis naturais e de leis divinas, que são imutáveis, né? Então essas leis, elas são imutáveis, e a gente, como a gente tem costumado falar, a gente é imortal, e foi criado para ser feliz e perfeito. Só isso já deveria dar uma consolação muito grande para a gente. E existem vários outros motivos de consolação. Aliás, em qualquer palestra espírita que a gente ouça, tem que ser falado de consolação, porque o Espiritismo é o consolador prometido, não é? E Jesus também disse, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, não é? Que eu vos aliviarei. Então, tanto o Espiritismo quanto Jesus, né, e o Evangelho é para refrigerar, né, dar um refrigério no nosso coração e nas nossas preocupações. Eu tenho uma grande novidade para vocês hoje. Embora a gente não vai falar sobre isso, eu tenho uma grande novidade. Vocês querem saber qual é ou não? Senão eu não vou contar. Ó, já é Natal. Vocês já tinham percebido ou não? O que acontece? Mais um ano se passou. É isso, é Natal, já tem panetone de novo, não é? A gente vai fazer festa, vai comer e beber, promessa de regime agora só para 2025, não é? Mas o Natal não deixa de ser uma época de muita reflexão também, né? Se aproxima o final do ano e se aproxima uma data muito importante, que a gente comemora o nascimento aqui na Terra, óbvio, porque Jesus existe há bilhões de anos, mas a gente comemora o nascimento de Jesus. No Natal, para muita gente é tempo de festa,
Então tem gente que se lembra de Jesus, tem gente que nem se lembra. O importante é comer e beber, né? Mas também não é disso que a gente vai falar. Eu acho que de alguma forma, não que nós sejamos melhores, mas de tanto ouvir, eu acho que nós, pelo menos a gente que está tentando seguir o Espiritismo e o Cristianismo, eu acho que no dia, não é? Na virada de Natal, acho que a gente não se esquece de Jesus, não é? E nem deveríamos, não é? Esquecer. Mas como eu ia dizendo, no Natal tem festa, tem presente, não é? Tem um monte de coisa. E nem sempre a gente sabe o que dá, ou nem lembra de dar um presente para o aniversariante. O que será que a gente poderia dar para Jesus de presente? O que será que Jesus ainda não tem que a gente poderia dar? Qual o único presente que cada um de nós seríamos único em dar para Jesus? Jesus veio aqui como um mestre e nós somos seus alunos, seus irmãos menores. O que ele espera da gente? Ele espera que a gente tenha aprendido as lições. Então o melhor presente que a gente pode dar para Jesus é mostrar para ele que a gente está pelo menos tentando seguir as pegadas e os ensinamentos dele para a gente. Não tem outra coisa que Jesus quer mais do que isso, que a gente consiga mostrar que aquilo que ele veio fazer está acontecendo dentro do nosso coração. E o que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio implementar o reino de Deus nos nossos corações. Então, esse é o presente que a gente pode dar para Jesus. E embora seja uma data festiva, existem muitos irmãos nossos que, além da introspecção, ficam meio tristes, não é? Meio depressivos, meio preocupados. É uma data que tem gente que nem gosta de comemorar. Existem N motivos. Às vezes a pessoa estava acostumada a passar o Natal, sempre o Natal, com seus entes queridos, um pai, uma mãe, não é, que já não estão mais aqui, né? E faz com que as pessoas fiquem com o coração mais embaçadinho, mais, não é, contrito, mais preocupado. Na realidade, no momento que nesse tempo que a gente está vivendo, várias coisas às vezes costumam perturbar a nossa paz e perturbar o nosso coração. Jesus, e esse é o tema da palestra, lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração. Quando que Jesus disse isso? Foi uma das últimas reuniões que ele teve com os discípulos, e ele já sabia que ia ser preso, crucificado, e ele estava explicando isso para os discípulos. Jesus sabia muito do que ia acontecer, e é um espírito perfeito. Então ele não estava preocupado com o que ia acontecer. Agora, os discípulos estavam muito preocupados com o que ia acontecer. E aí ele disse: não se turbe o vosso coração, né? Credes em Deus e credes também em mim, né? Ou seja, e credes também nas leis, nos exemplos, não é? E nas minhas promessas. Por quê? Se a gente efetivamente crê no Deus maravilhoso que nos criou e que nos ama independente de qualquer coisa, isso já seria suficiente para a gente não se preocupar com nada na nossa vida. Embora pareça uma mentira, uma falácia, né? Como que eu não vou me preocupar com nada? Mas é se preocupar, não se preocupar no sentido de se entristecer,
de deixar o coração perder aquele brilho, aquele amor, aquela alegria, aquela felicidade, aquela certeza de vitória. Porque a gente foi criado para isso. A gente foi criado para isso. E as dores, e as aflições, e as tristezas e os problemas são todos professores nossos, que de uma forma ou de outra a gente que atraiu para a gente, né? Se existem algumas coisas que a gente já está cansado de ver, de ouvir e de passar, a gente precisa se perguntar onde que a gente está conectando o nosso pensamento, a nossa vibração e a nossa frequência para trazer aquilo para o nosso coração. Irmãos, aqui nós estamos em casa, então eu me sinto muito mais à vontade para falar certas coisas, não é? Existe uma piada de humor negro que ela fala assim, duas aliás, né? Uma fala assim, ó, viva a sua vida, não é? Como se você fosse morrer amanhã, não é? Um dia a gente acerta. É uma piada, né, de humor negro, mas é uma grande verdade, não é? Ainda hoje Deus pode pedir a nossa presença lá, a gente pode estar escalado lá, não é? Para ouvir uma palestra lá em cima, e aí, não é? E existe outra também que diz assim, ó, aquilo que não nos mata nos fortalece. Jesus e o Espiritismo, a gente fala sempre aqui, mas é uma grande verdade e uma grande consolação também, eles mataram a morte. A gente está cansado de saber, mas a gente precisa repetir, a única coisa que morre é o nosso corpo. Pensando dessa maneira, e que o Espírito é imortal, né? A gente está preocupado com a morte, ou com as doenças, ou com os problemas, ou com as aflições, por quê? Porque a gente vai morrer? Quem morre é o corpo, não existe morte. A pior coisa que pode acontecer, então assim, a gente está muito preocupado com doença, com falta de dinheiro. A pior coisa que pode acontecer, a gente desencarnar. Não é? Por causa de uma doença. A gente é espírita, a gente é cristão, a gente acredita na continuidade da vida. Quem disse que a gente tinha que vir aqui para a guerra e devolver a farda inteira e limpa? O corpo passa também por provações, a gente passa por provações, né? Existe uma outra frase que diz assim, ó, na vida eu sempre ganho, não é? Por quê? Ou a gente ganha, ou a gente aprende. A gente sempre ganha. Então, não dá para ganhar sempre a partida, a luta, a briga. Às vezes a gente perde a luta. Mas o ensinamento é muito grande. A gente cresce, irmãos. E, quer queira, quer não, no atual nível de evolução que a gente está, infelizmente, a gente ainda aprende muito mais com a dor do que com o amor. É por isso que a gente atrai esse tipo de experiência. E ninguém vai menosprezar a dor de ninguém, mas todo mundo tem dor. E eu já vi pessoas com câncer sorrindo e querendo viver muito. E eu já vi pessoas gozando de plena saúde querendo morrer. Quem nunca viu? Então não vamos dizer que as aflições que tem o poder de turbar o nosso coração. A gente é que escolhe o quanto aquilo vai mexer com a gente, com a nossa fé e com a nossa confiança em Deus. E a confiança do que Deus tem e Jesus tem prometido para a gente. Então quando Jesus diz não se turbe o vosso coração, não deixe que o problema seja maior do que a confiança que a gente tem na vida eterna, por exemplo, que somos imortais. De novo, como espíritos encarnados, o pior que pode acontecer se uma situação chegar ao extremo, desencarnar. Quando a gente nasce, todo mundo já nasce com uma senha na mão.
A gente inaugura aqui no planeta, né? A gente inaugura no planeta, já vem com uma senhazinha na mão. E a hora que Deus fala, ó, 333, você falar, é o meu, não vai adiantar falar para ele assim, me deixa mais um minuto. Eu queria ter dado mais aquele beijo no meu neto, eu queria ter dito mais eu te amo, que nem a música do Titãs, Epitáfio, não é? Queria ter sorrido mais, E parece que não, e os problemas às vezes têm um peso tão grande, né, na nossa vida. Por quê? Olha o tanto de graça que nós temos na nossa vida, né? A gente não morre de verdade. Então, quando a gente ouve as palavras de Jesus pedindo para crer nele, não é? Não significa uma vida sem dificuldades, mas significa que nós vamos superar todas. E existe também no Espiritismo, nos livros da codificação, não é? Aquela parte que fala do bem sofrer e do mal sofrer. O problema que a gente tem é um problema. Mas maior do que o problema é o que a gente pode fazer com o problema. Então muitas vezes o problema não é o problema, é a forma como a gente lidar com o problema. Achar que um problema temporário vai acabar com a vida de um espírito imortal. E não vai, né? Na realidade, ele está fazendo o contrário. Ele está fazendo a gente refletir, parar para pensar e crescer. Se abrir para novas ideias. Quando a gente tem uma doença, algo de errado está no nosso corpo, algo de errado está no nosso pensamento, e algo de errado está nas nossas vibrações, está nos nossos atos, está nas nossas palavras. Então logo a gente aprende aquela lição, isso passa. Quando as pessoas queriam seguir Jesus, ele dizia: Vinde após mim, não é? E traga a sua cruz. O que é a cruz? A cruz são as nossas provas. Mas a gente não tem que amaldiçoar essa cruz. Todos nós sabemos daquela historinha que lá na frente a gente chega e tem um abismo para a gente atravessar, e ele tem a largura certinha do comprimento da nossa cruz. Aqui no meio do caminho a gente quer cortar um pedacinho dessa cruz. Aí chega lá, o que acontece? Falta um pedaço. Aí você fala: mãe, está faltando um pedaço da minha cruz, me ajuda aqui. Pai, marido, mulher, né? Não dá, irmão. E não é nem porque ele não queira, é porque se ele tirar um pedaço da dele, ele também não passa. Você entendeu? Existe uma parábola que é das 10 virgens, que precisava ver o noivo, no caso é o encontro com Jesus. E aquelas que foram previdentes levaram querosene suficiente para esperar o noivo. E as outras viram que a sua lamparina ia apagar e pediram azeite emprestado. As outras falaram: você está louca? Eu trouxe o meu, você não trouxe o seu, volta e vai comprar mais. Mas se eu for não vai dar tempo de ver o noivo chegar. Então a gente tem que chegar preparado, com preparação, a gente tem que se preparar, a gente tem que buscar azeite para a gente manter a nossa lamparina acesa, né? E a nossa cruz, irmãos, assim como o apóstolo Paulo disse, né, em tudo dai graças, a nossa cruz a gente deveria abraçar e beijar a nossa cruz, porque é ela que vai. A gente não pode amaldiçoar aquilo que vai ser responsável pela nossa passagem do abismo, para a passagem para o próximo nível. Na realidade a gente tem que abençoar mesmo, abençoar a nossa cruz, o que não significa que a gente está pedindo para sofrer, mas aquilo que a gente está passando, irmãos, é certeza
que é menos do que a gente precisava passar, porque o Deus Pai é misericordioso. Se a gente pagasse tudo mesmo de uma vez, ninguém aguentava. Ninguém aguentava. Tá? E é por isso que Jesus fala: tome meu fardo porque é leve. Não é? Porque Ele alivia isso para a gente. Porque existe misericórdia. Porque Eles sabem que se jogar o peso todo em cima da gente, a gente nem anda. Né? Tinha um rapaz que ele reclamava demais do peso da cruz dele. Demais, demais. Aí um dia, o mentor dele levou ele em desdobramento numa sala das cruzes. É claro que é ficção isso, né? Levou na sala das cruzes e falou: meu irmão, tá bom, você reclama tanto da tua cruz, que é difícil, que é pesada, não é? Você vai poder escolher sua cruz. Aí ele entrou na sala: fica à vontade, você pode, escolhe a sua cruz. Tá. Aí deixou ele lá, o cara andou, olhou uma, olhou outra, olhou uma, olhou outra, aí cavucou por trás de outra, assim, achou uma desse tamanhozinho, e levou lá para o mentor dele, falou: eu quero essa aqui, bem pequenininha assim, ó. Aí o mentor dele falou: pô, você ficou meia hora aí para escolher sua própria cruz? A dele era a menor que tinha lá. Ninguém vai menosprezar o sofrimento de ninguém, mas tem gente que sofre muito mais que a gente. Tem gente que hoje não fez e nem vai fazer 3 refeições e está feliz. E tem gente que está dormindo, sentando num trono de ouro e está triste. Tá? Então a tristeza e a felicidade não está ligada com bens pessoais e nem está com uma saúde, não é? Com uma saúde perfeita. Está na nossa crença em Deus, não é? E no que Ele tem de bom para dar para nós, e na certeza, não é? Que nada derruba a gente. De novo, por pior que seja a situação, o máximo que pode acontecer é a gente devolver essa carcassinha para onde ela veio, não é? Do pó veio, ao pó voltará, mas é a carcaça só. Agora, esse apego que a gente tem a essas coisas materiais, tudo é tão real aqui que a gente acredita que é de verdade, mas verdadeiro é a vida espiritual. Isso aqui, gente, é um mundo de fenômenos físicos. O que existe no universo é energia, isso também é energia, não é condensada. Mas o que existe de verdade é a vida espiritual. E é para ela que a gente tem que estar vivendo e se preparando. Quando a gente pega esses problemas da vida e dá a eles uma importância maior do que eles precisam, do que deveria ter, efetivamente, a impressão que a gente tem é que ele vai nos engolir. Mas o máximo que ele vai engolir é a vida material. Agora, o quanto de apego a gente tem na vida material para ficar tão preocupado a ponto de quando essa vida material é ameaçada, a gente se vê em desespero. A gente não precisa se desesperar por isso. E a gente tem que acreditar muito nesse algo depois, nesse algo lindo, nesse algo maravilhoso que somos nós. Jesus veio para dizer, e eu não me canso de falar isso: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Vós sois deuses. É que ele falou isso só para agradar a gente? Será que ele estava de brinques com a gente, né? Será que ele estava de brincadeira com a gente? Será que ele queria iludir a gente? No mundo, ele não prometeu que a gente não ia ter sofrimento. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão.
Na realidade, nossa vitória é certa e a gente já é vencedor, porque no íntimo de cada um de nós somos divinos. O que acontece é que a gente não reconhece essa divindade dentro de nós. Por que Deus vê tudo o que a gente faz? Porque Ele vê através dos nossos olhos, porque Ele está dentro de nós. Deus realmente vê tudo o que a gente faz. E porque Ele deixa a gente fazer certas besteiras? É para a gente aprender, só para isso, né? Deus não está sentado lá torcendo para a gente quebrar a cabeça, né? Não está, né? Foi lido na mensagem agora de abertura, né? As coisas que fogem do bem são criações do ser humano. Deus não criou nada disso não, entendeu? Masmorra, tortura, guerra, bomba nuclear, Deus não pediu para ninguém criar isso aí. A gente, na nossa ignorância, usando a inteligência de forma ruim, criamos tudo isso aí. Mas Deus não criou isso aí, né? Ele não quer que a gente sofra, mas a gente tomou certos caminhos que alguém tem que pagar a conta, não é? Inclusive tem um caso super polêmico essa semana aí, né? Em que os pais não querem deixar os filhos se frustrarem, né? Deus não é assim, porque quem ama educa, né? Então, se a gente assinou o boleto, a gente vai pagar a conta. Se a gente assinou, a gente vai pagar, porque a gente precisa aprender mais do que o preço, o valor das coisas. Mas o mais importante são as promessas, não é? Que Deus e Jesus têm para a nossa vida. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro olhou e falou: mestre, faça com que eu vá até você. Falou: meu, o que é isso? Você está andando em cima da água, deixa eu andar também. Ele falou: vem. E Pedro foi. E ele andou alguns passos. Sim, ele andou. Não sabia? Está lá no Evangelho. Ele andou alguns passos. Mas logo depois ele afundou. Por que ele andou e por que ele afundou? Ele andou porque ele estava olhando para Jesus. E ele afundou a hora que ele olhou as ondas do mar. Ele olhou os problemas. Quando a gente olha os problemas, a gente afunda. Quando a gente olha para Deus e para Jesus, a gente sobe. Porque a hora que Pedro olhou para cima, Jesus estava com a mão, pegou e tirou ele da água e só falou: ô homens de pouca fé. Então, se a gente não está andando sobre as águas, se a gente não está curando pessoas, foi Jesus que disse, não sou eu. Ô homens de pouca fé, somos nós. Né? Mas é lindo essa mensagem, ele não está recriminando, né? Ele sabe que a gente vai chegar lá, mas infelizmente a gente não está lá ainda. Mas a gente tem que ter a fé que a gente vai chegar, a gente vai andar sobre as águas também, né? Mas é um convite de Jesus: ande sobre as águas agora. Pedro falou: eu quero ir. Ele falou: vem. Ele não falou: não, espera 1000 anos. Não, você precisa de mais 100 reencarnações. Não falou nada disso. E os apóstolos não eram pessoas especiais. Os apóstolos eram pessoas comuns que Jesus pegou. Imagina um mestre pegar alguém já preparado, ainda mais Jesus. Ele tinha que pegar gente que precisava aprender. Pedro cortou a orelha do soldado, Pedro pediu para andar sobre as águas, Pedro negou Jesus, Pedro fazia um monte de coisas assim, bem humanas, né? Mas todos eles aprenderam, todos eles tiveram uma evolução. Afinal de contas, olha o mestre que eles tiveram. Bem-aventurado aqueles que viram e creram, né? Mas mais aventurado aqueles que não viram e creram também. A gente não está tendo, talvez tenhamos tido, quem sabe, a oportunidade de ter andado lado a lado com Jesus lá naquela época, né? E aí a gente fala: poxa, que inveja deles que andaram lado a lado. Mas de novo, bem-aventurados os que viram e creram, mas mais bem-aventurados ainda os que não viram e creram, não é?
Porque Jesus não está mais encarnado na terra, mas a lição dele continua. A lição dele continua. E é importante que a gente abrace, não é? De corpo, alma e coração. E colocar essas coisas em práticas, porque, como a gente já disse, ele não estava de brincadeira com a gente, não é? Todas as promessas que ele fez irão se realizar na nossa vida. Agora, quando vai acontecer só depende da gente. A gente já acredita que pode andar por cima das águas das tribulações da nossa vida? Se a gente acredita, a gente não pode estar turbando o nosso coração, né? E existe uma outra coisa importante também, uma outra passagem importante, né? Quando Jesus estava no barco também e acalmou a tempestade, né? Acalmou os ventos e as tempestades, né? Que significa dizer que se Jesus está no barco, vai tudo bem. Então que a gente esteja no barco de Jesus, porque se Jesus está no barco, vai tudo bem. No meio daquela tempestade, né, os discípulos estavam morrendo de medo, com o coração turbado. E o que Jesus estava fazendo naquela hora? Ele estava dormindo. Eles acordaram, ele falou: mestre, você não está vendo que as ondas vão arrebentar o barco? Né? E aí ele, num gesto, em algumas palavras, ele acalmou o barco, acalmou a tempestade, não é? E acalmou as ondas. Então que a gente traga Jesus para o nosso barco, no meio dessas ondas e dessa tempestade atribulada, porque problemas todos passamos, mas com a confiança que Jesus está no barco, é certeza que Ele vai acalmar a tempestade e o mar, né? E é com essa frase que eu queria terminar, né? Se Jesus está no barco, vai tudo bem. Obrigado, irmãos, boa noite, viu? Bom, então com essas belas palavras, com esse belo ensino, nós vamos mais uma vez agradecer a Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, por todas as bênçãos que nós estamos recebendo nessa noite, e que nós possamos, Senhor, nos tornar cada vez mais dignos de todo o seu amor, de toda a sua confiança. Pedimos neste momento por cada um de nós, pelos nossos familiares e por todos os irmãos que estão inscritos na caixinha de vibração. Que as bênçãos dos nossos amigos espirituais possam chegar a cada coração. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez. Que assim seja, com a graça de Deus.